3. Viagem à Espanha. Foi difícil contar aos meus pais. Eles já sabiam o que acontecia, mas preferiram fechar os olhos para a realidade e não se envolver com os meus problemas. Assim, eu não contava minhas dores e seus sofrimentos seriam menores ou inexistentes. De noite, quando estávamos todos em casa, pedi que viessem até a sala porque queria dizer algo. A primeira a aparecer foi Delfina, porque a curiosidade era uma das suas características mais sobressalentes. Meu irmão apareceu com pouca vontade, perguntando com impertinência: "O que você quer?" Meu pai já estava ali quando cheguei e minha mãe apareceu com uma interrogação nos olhos. Tomei uma decisão muito importante e, ainda que me digam para não fazer, não mudarei de ideia. Quero ir para a Espanha. Esperei para ver suas reações, mas ninguém mexeu um músculo. Ainda que aquilo parecesse decepcionante, eu preferia assim. Facilitava as coisas para mim. Tenho umas economias, nunca saí da Argentina e tenho vontade de fazer uma viagem. Pensei na Espanha porque Pedro está lá, e quero vê-lo novamente. O retorno depende de muitas coisas. Eu os manterei informados das minhas decisões. Quando estiver tudo arrumado e com as passagens, partirei. Concluí enfatizando a frase. Ninguém falou nada. Pareciam petrificados. Aquela atitude começou a me deixar nervosa, e antes de lhes dar tempo, gritei: "Vocês não me ouviram? Vou para a Espanha!" Meu pai foi o primeiro a falar, e teria sido melhor se não tivesse feito. Levantou de seu assento e se dirigiu a mim com o maior dos desprezos. Que vergonha! Correr atrás de um homem! Nunca pensei que uma filha minha pudesse ir tão baixo. Não tenho nada a dizer. Somente que não volte a dizer que é minha filha. Já demos bastante o que falar com sua irmã e agora você. Tinha o rosto vermelho e ao falar apertava os dentes como se quisesse me morder. Olhei para minha mãe que, como era de se esperar, seguia o que meu pai falava. E para Delfina e Raul. Este me olhava como se acabasse de me conhecer, e minha surpresa foi grande quando começou a falar. No entanto, acho que se ela tem vontade de viajar e é ela mesma que vai pagar, faz muito bem. Vai para a Espanha ver Pedro? Perfeito. Parece mais lógico. Até agora eu tinha a sensação de ter uma irmãzinha estúpida, mas essa decisão demonstra que tem coragem. Ele me encarou e prosseguiu. Irmãzinha, quem dera eu tivesse trabalhado como você e tivesse minhas economias, pois assim não iria sozinha. Só digo que a invejo. Mantenha-nos informado da sua vida e se divirta o quanto puder. Você está em uma idade muito bonita para não desfrutá-la. Meu pai foi até a porta, batendo-a muito forte depois de passar por ela. Minha mãe me dirigiu um olhar assassino enquanto dizia: "Você vai matá-lo de desgosto." E se foi também. Meu irmão se aproximou dizendo: "Não dê importância. Lola também quase o matou, e passado 2 dias parecia que nada tinha acontecido. Será igual. A única coisa que digo como irmão mais velho é que tenha sempre em conta sua formação moral e que nada lhe faça sair do caminho certo." Notei calor em minhas bochechas e, para que Raul não percebesse, abracei-o e beijei agradecendo por seu apoio. No dia seguinte, fui falar com o diretor da biblioteca e expliquei minha decisão, pedindo licença por 1 ano, ao mesmo tempo que oferecia Manolita como substituta. "Se você indica e é sua amiga, deve ser uma boa menina e competente. Traga amanhã para eu conhecê-la. Quando você vai?" "Não sei, porque tenho que resolver uns detalhes e comprar as passagens. Mas assim que minha amiga assumir, me despedirei. Gostará dela. Trarei-a amanhã, e se aceitar, virá comigo a semana seguinte para que aprenda o trabalho. De todo modo, sentirei sua falta. Estou muito contente com seu comportamento impecável. Como despedida, darei um presente. Espere um momento." Entrou em uma pequena sala que havia do lado do despacho, onde ficava o cofre, e saiu com um envelope que me entregou. Era bastante volumoso. "Isso é para que me mande um cartão postal de lá, e com o que sobrar, compre algo para você. Mas não quero que o abra até que esteja na Espanha." Agradeci sorridente e prometi enviar o cartão postal. Ao chegar em casa, liguei para a Manolita para lhe dar a notícia. Não podia ver sua cara, mas imaginei a alegria que sentiria pelo trabalho, ainda que estranhasse e lamentasse minha ida. Fui à casa dela às 9 da manhã, achando que já estava me esperando. Enquanto eu tocava a campainha, ouvi uns gritos abafados e golpes secos. Distingui a voz da minha amiga que gritava: "Me deixe, seu desgraçado! Vou te matar!" O sangue me subiu.
e bati na porta com força enquanto gritava por ela. A luta continuava. Corri para a porta da garagem que quase sempre ficava aberta. Entrei e encontrei uma cena revoltante. Seu padrasto, bêbado e com as calças arriadas, empurrava-a contra o carpete, enquanto minha amiga se defendia com todas as suas forças. Tinha que impedir aquilo, mas como? Eu não teria força para tirá-lo de cima dela, então esperei que seus movimentos aumentassem um pouco para lhe dar um chute em suas partes baixas. Eu o vi se retorcer de dor enquanto Manolita saía debaixo dele, e como uma louca foi até a parede onde estavam penduradas as armas do seu pai, aficionado pela caça. Aconteceu tudo em décimos de segundos. Vi como ela apontava o cano da escopeta entre os olhos do padrasto enquanto dizia: "Você vai morrer, seu desgraçado! Vai morrer igual a um porco!" Destravou a arma e me lancei sobre ela no exato tempo de virar a arma para cima, enquanto ouvia-se um disparo. A bala ricocheteou no telhado. O ruído do disparo lhe trouxe de volta para a realidade. Tinha o vestido rasgado e braços e pernas arranhados. Começou a chorar. Um choro histérico e assustado. Enquanto o padrasto, intragável, se agachava em um canto com medo, com as mãos aonde eu o tinha chutado. Eu a levei ao seu quarto e comecei a limpá-la enquanto tirava outro vestido do armário. Entretanto, o que fazer agora? Não podia falar sobre aquilo na biblioteca. Ainda que minha amiga fosse a vítima, o acontecido geraria uma péssima imagem e talvez não conseguisse o emprego. O tempo passava e eu tinha que chegar na hora. Por outro lado, não a deixaria sozinha com aquele monstro. Expressei meus medos a Manolita. "Dê-me um pouco de tempo. Logo me arrumo, coloco uns óculos escuros e vamos. Esse emprego pode ser a minha liberdade dessa casa maldita. Não posso perdê-lo por nada nesse mundo." Demorou apenas alguns segundos e partimos. Já na rua, começamos a nos acalmar. Tudo o que tinha acontecido parecia um pesadelo. Eu desejava que não nos barrássemos com nenhum conhecido. Creio que qualquer um se daria conta de que nosso aspecto não era normal. Mal falamos até chegar à biblioteca. Fomos diretamente até o Sr. Henrique. Eu ainda não podia controlar meus nervos, e admiro a serenidade que Manolita parecia ter. Estendeu a mão para o diretor, agradecendo pela oportunidade. "Não o decepcionarei, prometo", disse e pude observar um tremor de emoção em sua voz. O Sr. Henrique era uma pessoa muito observadora. Nada lhe escapava, e procurei uma desculpa para ficar o menor tempo possível em sua presença. Olhou-me e, sem motivo, comecei a tremer. "Não se preocupe, Valéria. Sua amiga será bem recebida. Vejo que está nervosa, mas pode se tranquilizar. Conheço as pessoas e sei quando o empregado funcionará ou quando é uma mula. Sua amiga tem talento." Com um sorriso largo, ele nos acompanhou até a porta do escritório e fomos para o meu posto de trabalho. Uma vez ali, comecei a lhe dar as primeiras instruções, mas ela não parecia muito concentrada. Olhava nervosa para o relógio, para a janela, para mim e assentia como se escutasse com muita atenção. Contudo, eu sabia que apesar do seu grande interesse pelo emprego, não era o momento, nem o dia para se concentrar no que estávamos fazendo. Por fim, fomos até a mesa e nos sentamos. Por sorte, tinha vindo pouca gente, e a maioria estava entretida consultando algum livro. Então falei sem rodeios. "Você tem que fazer a denúncia antes de eu viajar. Sou sua única testemunha, e com sorte colocamos aquele desgraçado na cadeia." "De maneira alguma. Não quero que Jorge fique sabendo de nada. Além disso, poderia perder o emprego. Não. E você me prometa que não dirá uma só palavra a ninguém, nem mesmo para Lola." "Mas não vê que esteve a ponto de matá-lo? O que quer? Ir para a cadeia por causa de um bêbado? Não se preocupe. Ele não voltará a colocar as mãos em mim. Se o fizer," apertou os dentes enquanto dizia, "atirarei nele. Além disso, assim que encontrar algum lugar barato para alugar, sairei de casa." Então, com lágrimas nos olhos, acrescentou, "Se meu pai estivesse vivo." Uns clientes entraram nesse momento. Agradeci a interrupção porque não sabia o que dizer para minha pobre amiga, nem como consolá-la. Ela e o pai eram tão unidos e se emocionava sempre que falava dele, das viagens que fez ao seu lado, das suas brincadeiras. Seu quarto estava cheio de fotografias e lembranças e tinha pendurado em seu peito um medalhão com sua foto. Sugeri que dormisse na minha casa, e ela aceitou de bom grado. Eu não sei se o fiz por Manolita ou por minha própria tranquilidade.
Dormimos as duas no quarto de hóspedes, onde havia uma cama beliche. Antes que fôssemos vencidas pelo sono, conversamos sobre muitas coisas. Todavia, quando me perguntou sobre meus projetos, não soube o que dizer e mudei de assunto. Dormi mal, e o sono da minha amiga era tenso e alterado por pesadelos que a faziam falar em voz alta. Eu a ouvi dizer mais de uma vez: "Papai, papai." Pela manhã, nós duas estávamos com as caras horríveis, mas fomos para a biblioteca e pouco a pouco fomos relaxando. Ela entrou de cabeça no trabalho e voltei a pensar na minha viagem. Pela tarde, procuramos um lugar para ela ficar. Encontramos um quarto em uma casa ao lado da biblioteca. A dona era uma senhora de uns 60 anos, viúva e sem família, e a acolheu carinhosamente. Cobrou um aluguel tão baixo que pensamos que a idosa precisava mais de uma companhia do que de dinheiro. Eu a acompanhei até em casa para recolher suas coisas. Não havia ninguém. Deixou um bilhete frio para sua mãe que terminava dizendo: "Algum dia me dará razão e o colocará na cadeia que é onde tem que estar." Já tranquila quanto à acomodação de Manolita e o bom trabalho que desenvolvia na biblioteca, continuei com os preparativos da viagem. Lola me acompanhava sempre que podia. A primeira coisa que fiz, uma vez comprada a passagem, foi escrever para Pedro, avisando sobre minha chegada. Mandei a carta pelo correio expresso. Nela dizia a data da minha chegada, o hotel em que estaria hospedada, e se por acaso eu chegasse antes que ele da Galícia, não me moveria dali até sua vinda. "É uma pena ele não ter deixado um telefone para poder se comunicar mais rápido", comentou Lola. Nos correios disseram que a carta demorará no máximo uma semana para chegar. Ela estará uns 6 dias na minha frente. Não há com que se preocupar. Ele estará me esperando dia 13 de novembro. Tinha que comprar umas roupas, mas em San Juan era um pouco difícil, pois todas as lojas já estavam com a coleção de verão e na Espanha era inverno e fazia muito frio. Encontrei em uma loja do centro uma roupa para a transição das estações muito bonita. Combinaria com um casaco de pele. Procurei entre o que eu tinha e encontrei algumas roupas que poderiam servir. Lola me deu um conjunto do qual gostava muito e me cabia como se fosse feito sob medida. Pouco a pouco, enchi minha mala. Na Espanha poderei comprar mais roupa, pensei. No sábado anterior à minha partida, Lola e Luiz vieram almoçar. E estranhamente não era churrasco. Também estávamos estranhos. Estávamos em família. Encontrei um ambiente mais acolhedor do que o normal, ou pelo menos eu sentia assim. Pode ser que a experiência de Manolita me fizesse ver quão sortuda eu era com a família que tinha. Olhei com ternura para o meu pai e achei que ele percebera. Tínhamos o costume de brindar com o primeiro gole de vinho, água ou qualquer bebida. Quando brindamos naquele sábado, meu pai disse-me encarando: "Não desejo nada mais do que ver meus filhos felizes. Se por vezes sou duro, é por temer que não saibam escolher o caminho certo. Brindo, então, pela felicidade de vocês." Estava emocionado, e nós também. Nunca poderia imaginar que aquela seria a última vez que brindaria com meu pai. Um câncer o levou em agosto do ano seguinte, durante minha estadia na Espanha. Foi enterrado enquanto a neve caía copiosamente sobre seu túmulo. Parecia que o céu chorava, falou minha mãe anos depois. Depois do almoço, perguntei a Lola e Luiz se poderiam me levar à defunta Correia. "Mas como? Minha priminha incrédula quer ir ao santuário de Correia?" disse Luiz rindo. "Olha, Pedro dizia que os galegos não acreditam nas bruxas, mas dizem que existir, elas existem, ou algo assim." Fomos e me aproximei da nossa plaquinha. Pedimos que aconteça o que acontecer, nosso amor seja eterno. Parecia que o via ao meu lado e que era mentira que dentro de uma semana estaria perto dele de novo. Lola e Luiz, colocando as mãos na placa, disseram: "Assim seja." Depois fomos ver a placa deles. O desejo deles já se havia cumprido, pois pediram compreensão por parte dos familiares e tudo já estava normalizado. Faziam planos para o casamento diante dos pais e logo conseguiriam realizar seu sonho. Os dias seguintes foram muito atarefados para mim. Minhas amigas fizeram um almoço de despedida. Separei tanto a roupa de inverno como a de verão. Deixei meu quarto organizado para caso fosse ocupado por algum dos meus irmãos. Delfina gostava mais dele do que o seu, porque era mais alegre e tinha uma bonita varanda voltada para o pátio. Podia-se ver dali o começo da cordilheira e as parreiras de um terreno vizinho. O que não pude levar, deixei em uma parte do armário.
Passei os 2 últimos dias na casa de Lola. Eles me levariam ao aeroporto, e era mais lógico que fôssemos dali. A despedida dos meus pais foi mais difícil do que imaginava. Minha mãe se emocionou, mas o que mais me impactou foi a emoção do meu pai. Vocês deveriam ficar pequenos para sempre, disse com nostalgia. Quando crescem, começam a voar do ninho, e nós, pais, ficamos sozinhos. A sós, com um monte de recordações. Peço que não se esqueça dos ensinamentos que recebeu, que mantenha sua honestidade e que nunca ninguém lhe faça baixar a cabeça. Uma mulher apaixonada não sabe, às vezes, qual é o seu dever e o seu comportamento. Espero que você tenha isso sempre em mente. Agora, todos desejamos que retorne logo e que seja muito feliz. Escreva para nos dizer como está indo. Dou-lhe a minha bênção. A despedida inesperada do meu pai me fez ver como mudara em tão pouco tempo. Devíamos isso a Lola? Talvez eu também tenha colaborado? Não sei, mas era evidente que o autoritário e quase déspota de antes havia cedido espaço para um homem muito mais flexível e comunicativo. Deixamos o caminho mais fácil para Delfina. No sábado, dia 13, levantamo-nos às 7 da manhã. Luís chegou às 8. Apesar de o voo não sair antes das 10, estávamos todos um pouco nervosos. Tomamos café da manhã. O café e as torradas com manteiga quase não desceram. Luís me disse antes de ir: não é necessário que eu diga que pode contar sempre com a gente. Sempre terá nossa ajuda e carinho. Conte-nos, ou só a sua irmã, o que acontecer. Apesar da distância, estaremos ao seu lado e ajudaremos como for. Aquele dia ensolarado tornou-se escuro e triste para mim. Viajaria sozinha pela primeira vez na minha vida, e era difícil partir. Sabia que me lembraria dos meus familiares enquanto estivesse voando, mas ao mesmo tempo pensaria em Pedro. Era ele o motivo daquela aventura. Quando eu chegasse em Madrid, talvez ele já tivesse voltado da Galícia e estivesse me esperando no aeroporto. Do contrário, teria que esperá-lo no Hotel Centro-Norte. A viagem para Buenos Aires passou rápido. Peguei ali um táxi para o aeroporto internacional de Ezeiza. Fazia um calor asfixiante na capital. Minha roupa não era mais adequada para a temperatura argentina, mas para a de Madrid. Por isso carregava o casaco de pele nos braços. Por fim, meu voo foi anunciado. Estava desejando entrar no avião como se isso me fizesse chegar antes. Serviram almoço e jantar no serviço de bordo. E depois os passageiros começaram a se acomodar para dormir. Era um voo de quase 12 horas. Dava tempo para tudo. Contudo, não consigo dormir fora da minha cama. Pensava várias vezes como seria a surpresa de Pedro ao ler minha carta, se é que já não a havia lido. De repente comecei a sentir um medo e a ter dúvidas que até então não haviam passado pela minha cabeça. E se ele não gostasse de eu ter tomado aquela decisão? Podia ter feito outros planos e teria que mudá-los por minha causa. O que eu estava fazendo pareceria um atrevimento para sua mãe? Se assim fosse, me veria com maus olhos. Peguei a revista de bordo e comecei a ler para dissipar aqueles pensamentos. A mudança de horário foi algo que me desconcertou. O entardecer e o amanhecer não coincidiam com o horário do meu relógio. Voávamos contra o sol e quase não houve noite. Havia umas 4 ou 5 horas a mais na Espanha do que em São Juan. Quando anunciaram a chegada a Barajas e a temperatura, comecei a tremer. 5 graus centígrados abaixo de zero. Já em terra, procurei ansiosa por Pedro no meio das pessoas, mas não o encontrei. Como eu temia, não tinha chegado da Galícia. Eu tinha muita bagagem. Peguei um táxi e dei ao motorista o endereço do hotel. Não demoramos muito para chegar. Na recepção, perguntei se havia alguma mensagem. Entregaram-me um bilhete, um senhor que tinha chamado por telefone. No bilhete dizia que me esperava às 7 horas na cafeteria do hotel. Tinha certeza de quem era a ligação e fiquei muito feliz. Por alguma razão não pude ir ao aeroporto, mas estava em Madrid e dentro de poucas horas nos encontraríamos. Ninguém pode imaginar a alegria que eu senti naquele momento. Usava no pescoço o sininho que me presenteara em São Juan e o acariciei. Não o tirava nunca, nem mesmo para dormir. O quarto do hotel era muito bom, dava para um jardim onde havia uma piscina. Era bastante silencioso e seria minha morada pelo tempo em que estivesse em Madrid, se Pedro não dispusesse de outra coisa. Tinha 2 camas, um banheiro, uma sala alegre e uma cozinha americana. A varanda era grande e ensolarada, com móveis de vime. Gostei e pensei que ficaria bem ali.
A calefação estava forte e agradeci aquele calorzinho contrastando com o frio do lado de fora. Guardei minha roupa no armário amplo, tomei um banho e me acomodei sobre a cama para descansar até a hora do encontro. Agradeci por ter tempo para dormir um pouco, melhorar meu aspecto. Eram 5 da tarde. Pensei em San Juan. A essa hora mamãe estará preparando o almoço, ou estarão todos sentados à mesa. Apesar do cansaço, demorei muito a dormir. A mudança de horário me afetava. Por fim, o sono chegou e adormeci tão profundamente que só acordei às 6h30. Tinha apenas meia hora para me arrumar. Vesti-me depressa e desci para a cafeteria sem me maquilar. Enquanto estava no elevador, perguntava-me se já teria chegado. Havia pouca gente na cafeteria e Pedro não estava lá. Sentei-me a uma mesa. Ao meu lado havia um senhor sozinho, e na outra mesa uma jovem, que parecia ser uma estudante repassando umas matérias. Um pouco mais afastado, estava um casal de idosos que me olhava insistentemente. Ele comentou alguma coisa com a esposa, levantou-se e veio até mim. Estranhei, e a primeira coisa que pensei é que me confundiram com alguém. "A senhora se chama Valéria?" perguntou, e diante da minha estranheza prosseguiu. "Sou o pai de Pedro. Primeiro pensei que, como ele não pôde vir, seus pais me trariam algum recado. Eu cumprimentei amavelmente, e ele me pediu que fosse para sua mesa. Eu o acompanhei e cumprimentei a mãe dele. Estendi a mão com um sorriso, mas não havia a menor manifestação de afeto em seu rosto. Lembrei-me do que Lola disse. Talvez seja uma mãe manipuladora. Assim como ele se mostrou afável desde um primeiro momento, ela também foi desagradável e distante. Sem mais, começou a falar dele. Talvez estranhe o fato de estarmos aqui no lugar do nosso filho, que era quem você esperava, não? Afirmei com a cabeça e continuou. Começarei dizendo que não se parece em nada com a pessoa que eu gostaria de encontrar, e muito a contragosto tenho que lhe dar mais notícias. Meu coração estava a ponto de explodir. Pedro está com sua família, quero dizer, com sua esposa, na Galícia. Quando você lhe enviou a carta, um amigo que temos nos Correios nos entregou caso fosse algo muito importante, em vez de depositá-la na caixa de correio que nosso filho abriu, ao que parece para receber suas cartas. Já tínhamos estranhado o retrato que fez e ficamos alertas, porque quando expõe apenas pinta paisagens, e se faz algum retrato é por encomenda, não para dá-lo a alguém. Eu ficara muda e não compreendia o que diziam. A mãe não abria a boca, mas me olhava com desprezo. O pai de Pedro tomou um gole de café e, estranhando o meu silêncio, interrogou. Você sabia que Pedro era casado? Não sabia e nem acredito. Respondi desafiadoramente em um ato de valentia, enquanto eu a olhava com o mesmo desprezo que ela a mim. Então, como se meu olhar tivesse lhe dado corda, retrucou. Já imaginávamos, por essa razão provaremos. Meteu a mão em uma bolsa grande que tinha ao seu lado e tirou um álbum de fotos. Afastou minha xícara de café e o colocou diante de mim. Veja, falou ela, este álbum tem fotos desde 8 anos atrás. As últimas foram tiradas um dia antes de Pedro ir para a Argentina. Abri aquele álbum com certa hesitação, já que jogaria por terra toda a minha felicidade. Ainda não estava preparada para aquele golpe, e minhas mãos tremiam. O pai de Pedro, muito mais carinhoso, apertou uma das minhas mãos enquanto dizia, Veja, querida, não ache que é fácil para fazermos o que estamos fazendo. Seu olhar era sincero. Pareceu-me ver lástima em sua expressão. Ele prosseguiu. Mas entenda que isso não pode continuar. Ele se deixou levar por uma paixão sentenciada a acabar antes mesmo de começar. Tem uma esposa, e nós somos daqueles que dizem que, aconteça o que acontecer, temos que seguir em frente. Por um instante lembrei-me daquelas palavras, aconteça o que acontecer. Foram as que Pedro havia colocado na plaquinha da defunta Correia. Por que não foi sincero comigo? Como podia ter me enganado daquela maneira? Tinha que odiar ele por tudo o que tinha me feito, mas não conseguia. No entanto, odiava seus pais que estavam me martirizando e me humilhando. Sobretudo a mãe. Abri o álbum, fotos do dia do casamento, da viagem de lua de mel demonstrando grande paixão, ocupando toda uma página. Meu Deus! É ela! A jovem do entardecer na praia, o quadro que me presenteou e ficou pendurado no salão de Lola. Entretanto, ela estava sorridente na foto. Era muito bonita. Segui folheando o álbum sem dizer uma palavra e me surpreendi quase ao final.
quando sua esposa aparecia em uma cadeira de rodas e no seu rosto a melancolia da moça que caminhava pela praia descalça. "O que aconteceu?" perguntei. A mãe dele ia responder, mas o pai se adiantou. "Essa é uma dessas tragédias que costumam acontecer nos lares felizes, para que recordemos que aqui não conseguimos alcançar a felicidade plena. Esperavam um filho. A felicidade e o amor reinavam entre eles. A notícia deixou meu filho muito feliz, porque sempre adorou crianças. Pedro tinha que assistir a uma reunião de pintores que acontece todos os anos e termina com um jantar. Ela não estava muito bem e lhe disse que preferia ficar em casa, mas Pedro não ia a lugar algum sem ela e insistiu que ela o acompanhasse. Parece que meu filho bebeu um pouco demais e não controlou o carro, que derrapou em uma curva e saiu da estrada. Capotaram. Ela levou a pior parte e não só perdeu a criança, como ficou incapacitada em uma cadeira de rodas. Nosso filho não podia deixar de se sentir culpado e esteve muito tempo em depressão, da qual temíamos que não fosse capaz de sair. Ela tirou dele a culpa pelo acidente, pedindo que voltasse a ser o de sempre, que voltasse a pintar. Para animá-lo, pediu que fizesse um retrato seu. É possível que o tenha visto, pois o levou para exposição na Argentina e parece que o vendeu lá. Por que ela não ficou com o retrato? Interrompi. Porque Pedro não queria. Na verdade, pintou seu rosto, mas tirou o corpo de uma foto antiga e inventou a paisagem. Meu filho dizia que aquele retrato era uma fraude e que um dia faria outro mais verdadeiro. Veja, menina, creio que compreenderá que seria injusto que vocês façam uma pessoa que já é bastante desgraçada mais infeliz ainda. Além disso, sei que Pedro jamais a deixaria. Nunca! Interrompeu a mãe, que tinha permanecido muda todo o tempo escutando o marido e me encarando para ver minhas reações. Nosso filho é um cavalheiro e não a abandonará por ninguém. Você não seria mais do que uma amante para que ele conseguisse sexo, que é o que sua mulher não pode dar. Aquilo era demais, e aquela mulher conseguiu me tirar do sério com suas palavras mordazes. Eu a enfrentei e lhe disse em um ataque de desprezo e raiva. Desde que me sentei nessa mesa, não vi na senhora o menor gesto de humanidade. Não recebi de sua parte nada além de uma cara feia, críticas e insultos. Pois bem, em primeiro lugar, não penso em ir embora sem falar com Pedro antes. Em segundo lugar, não nasci para ser amante de ninguém. Se Pedro e eu seguirmos juntos, será para ser sua esposa e não sua amante. Disse tudo isso sem pensar, mas era exatamente o que eu sentia. Vi como aquela desagradável senhora começava a ficar vermelha de raiva. As veias do seu pescoço inchando. Entre dentes ela disse: Pedro sabe que está aqui e sabe que estamos com você nesse momento. Era vergonhoso para ele lhe contar a verdade e por isso nos enviou. Mas quer que saiba que não há nada entre vocês dois. Portanto, não insista mais. Me entendeu, senhorita? Não permitiremos que ninguém perturbe a paz de um casal que sempre se amou e seguirá se amando. O que estava acontecendo? Eu não poderia ter me apaixonado por uma pessoa tão covarde que não diria na minha cara o que acontecia. Até parecia que falávamos de uma pessoa desconhecida para mim. Não podia ser o Pedro que conheci em São Juan, por quem me apaixonei e pelo qual tinha feito uma viagem tão longa deixando minha cidade, minha gente. Não podia mais ficar ali. Meus olhos se encheram de lágrimas e só consegui dizer: perdoe-me, estou indo. Teria sido má sorte, minha apatia ou o destino que reservara para mim um calvário maior. O certo é que ao me levantar, tropecei nas pernas de um garçom que passava atrás de mim naquele momento e perdi o equilíbrio, batendo com a cabeça na mesa ao lado. Desmaiei e quando acordei a primeira coisa que ouvi foi a sirene de uma ambulância que me levava para um hospital. Abri os olhos e ao meu lado ia o pai de Pedro, sentado, olhando-me angustiado. Disse que levaram um grande susto. Estava muito nervoso e não sabia o que dizer, nem como pedir desculpas por sua esposa. Sinto muito, Valéria. Garanto que o que mais gostaria é que a relação de vocês fosse normal e que pudessem levar a cabo todos os seus planos. Mas vocês não seriam felizes com as coisas como estão, porque a sua felicidade seria construída sobre a infelicidade de uma pobre inválida. Era a primeira vez que me tratava bem. Por favor, avise que já estou bem. Não tem motivo para me levar ao hospital. Tentei me levantar, mas não consegui e voltei a me deitar na maca. Minha vista ficou turva por uns instantes e me assustei. Então interroguei. Mas o que me aconteceu?
Sei que tropecei em um garçom, mas... Levou um forte golpe na cabeça. Terão que fazer uma tomografia e querem que fique em observação, pelo menos essa noite. Mas não estará sozinha. Eu a acompanharei até que fique bem. Oh, meu Deus! Gemi colocando as mãos na cabeça. Notei uma forte dor e tudo estava girando. Sentia um mal-estar no estômago e náuseas. Logo chegamos a La Paz. Levaram-me para a emergência e fizeram uma tomografia, como o pai de Pedro disse. Eu continuava enjoada e decidiram me manter internada até receber o resultado do exame. Perguntei a hora. 8 da noite. Minha preocupação era o fato de que não tinha ligado para casa para dizer que tinha chegado bem e queria que me deixassem ir embora. Me levaram para um quarto mais luxuoso do que o do hotel e avisei que não poderia pagar por aquilo. A enfermeira que estava me ajudando a tirar a roupa me informou de um modo muito amável que meu pai tinha dado ordens que me dessem o melhor quarto para ficar o mais confortável possível. Não quis esclarecer que aquele senhor não era meu pai. Veio o médico de plantão e mandou que me dessem um calmante para que descansasse bem. Era muito atencioso e conversou um pouco comigo. Olha só, vir da Argentina para cair na Espanha. Quando voltar para casa contará coisas ruins daqui? Já vou dizendo que quando sair, haverá coisas muito bonitas para ver. E até pode ser que encontre um namorado, se ainda não tiver um. Nós, espanhóis, somos muito apaixonantes. E com essa cara tão bonita... Dizia tudo de uma vez, como uma pessoa que sabe que tem que encorajar um paciente e acha que essa é uma maneira de conseguir. No entanto, já estava me cansando. Então lembrei-me de que o pai de Pedro tinha vindo comigo e perguntei por ele. Nós o mandamos para casa porque não podia fazer nada aqui. Disse que voltará amanhã. Falou à enfermeira que vinha com um médico. Agora trarão o jantar e logo você descansará. Verá como amanhã já estará melhor. Passei a noite muito inquieta. Ficava pensando em tudo o que acontecera. O casamento de Pedro, o aspecto de sua mulher, a cadeira de rodas, o filho que perderam. Tudo aquilo destroçava meu coração. E mais ainda o fato de que o homem que mais amei em minha vida não fora capaz de me contar tudo e que não tivesse evitado que nossa paixão chegasse ao ponto que chegou. Doía de tal forma as palavras da bruxa, ditas com aquele desprezo, que eu somente seria uma amante para o seu filho. Como as coisas se enrolam. Via Pedro com duas personalidades completamente diferentes. Um era o da Argentina, atento, carinhoso, detalhista, que brincava comigo e me beijava com paixão, com quem eu tinha feito amor, pisando sobre todas as normas da moral aprendidas na minha casa. O outro era esse Pedro, casado, escorregadio, que mandava os pais no seu lugar e se escondia, incapaz de falar com clareza e de me pedir perdão por ter feito de mim uma desgraçada. Pouco a pouco, o calmante que me deram começou a fazer efeito, e adormeci. Tive pesadelos a noite toda. Acordei às 5 horas com vontade de ir ao banheiro. Ao me levantar, tudo rodou. Toquei a campainha e uma enfermeira de meia-idade bastante fria se apresentou. Acompanhou-me ao banheiro e de novo até a cama. Antes de ir, me perguntou se necessitava de algo. Sim, obrigada. Se for possível me trazer um copo de água, estou com a boca seca. Saiu sem dizer nada e logo retornou com o meu pedido. Eu bebi tudo em um gole só e pedi que deixasse outro na mesinha. Ela trouxe uma garrafa e a deixou ao meu alcance. De qualquer forma, se precisar beber, é melhor que nos peça para não ficar tonta outra vez. Desejou boa noite e se foi. Parecia que o sono voltava e comecei a pensar na idiota que eu tinha sido ao fazer aquela viagem. Se tivesse ficado em casa, ainda estaria sonhando com o momento de voltar a me encontrar com Pedro. Não sentiria a tremenda solidão que estou sentindo. Nem teria gastado parte das minhas economias para sofrer. Nem teria essa amargura ao descobrir essa verdade inesperada. Em vez de estar em um hospital por causa de um acidente que podia ter me custado a vida, estaria em minha casa, ou na casa de Lola, rodeada dos meus, e não como um cão abandonado. O sono voltou, e meus pensamentos se esfumaçaram. Eram 8 da manhã quando outra enfermeira, bem mais simpática que a da noite, colocou o termômetro debaixo do meu braço e mediu minha pressão. Então me trouxeram o café da manhã. Café com leite, torradas, pãezinhos, manteiga e geleia. Comi tudo. O médico de plantão voltou para me ver e disse que o Dr. Ramos já viria e me diria quando eu teria alta. Perguntei pelos resultados da tomografia, mas não me respondeu.
Só repetiu que eu teria que esperar pelo médico. Não gostei daquilo, e comecei a achar que havia algo que ele não queria me dizer. Olhei com súplica para a enfermeira que vinha com ele, mas apenas obtive um sorriso simpático como resposta. Quando chega o doutor? Perguntei ao ver que minha única solução era esperar por ele. Por volta do meio-dia. Na verdade, não tem horário fixo. Às vezes chega quase 2 ou mais, falou a enfermeira enquanto acomodava a almofada para mim. Eu estava desesperada, porque ainda não tinha ligado para casa e estariam preocupados. Contudo, por outro lado, não sabia o que dizer. Ainda que quisesse mentir, notariam porque eu não sabia fazê-lo. Assim que ouvisse a voz de Lola, começaria a chorar e sairia toda a tristeza que guardava dentro de mim, desde que soube da fraude que se convertera meu grande amor. Uma empregada da limpeza entrou no meu quarto e, depois de me cumprimentar, começou a limpar o banheiro e o chão. Eu já estava com uma camisola verde, sentada em uma poltrona. Minha cabeça já não doía e nem sentia enjoo. Eu me agarrei na esperança de que o Dr. Ramos me mandaria para casa. Não tenho nenhuma lesão grave, disse a mim mesma. Do contrário, eu me sentiria mal e estaria enjoada. A senhora da limpeza, muito simpática e faladora, perguntou-me o que tinha e tive que explicar sobre o meu tropeço com o garçom. Então a boa mulher me contou um caso que ela conhecia e que... Depois do golpe, um coágulo de sangue que os médicos não viram acabou com sua vida. E era bem jovem, assim como você. Por isso digo que é melhor que investiguem bem, caso fique algo aí dentro, sentenciou enquanto apontava para a cabeça. Chegaram 2 enfermeiras para fazer a cama. Falaram comigo durante todo o tempo que durou o trabalho. Uma delas, a mais jovem, tinha família na Argentina e me falou de uma viagem que tinha feito fazia uns 2 anos para ver a tia. Eu vi as cataratas do Iguaçu. Impressionante. Fizemos não sei quantas fotos. Também visitamos Salto e Jujuy. Em Jujuy, minha tia me comprou uma boneca coia e a tenho desde então em meu quarto. Depois fomos para Buenos Aires e dali para Mar del Plata, que é onde vive minha tia. Tem um hotel muito bonito perto da praia. Foi maravilhoso. Assim que puder, voltarei outra vez. Você é de onde? Perguntou por fim. Eu a deixei falar o tempo todo por 2 razões. Primeiro, ela não fez pausa alguma. Segundo, gostava de ver a ilusão com que se recordava da sua estadia na Argentina. Eu sou de São Juan. A próxima vez que for, se quiser degustar um bom vinho, encontrará lá as melhores adegas, respondi relembrando o moscato da minha terra, que era o que eu mais gostava. E o que faz aqui? Veio passear com esse frio que está fazendo? Agora é verão na Argentina, ou quase, não? Sim, faz calor. Estamos na primavera. Esse ano a primavera veio muito quente. Deu-me um nó na garganta e não quis seguir. Por sorte, elas não perceberam. Vamos, Conchita, interrompeu a outra enfermeira. Porque você, quando começa a falar... Sim, vamos. E continuou ao se dirigir para a porta. Hoje estamos de plantão, então nos veremos de novo. Logo falaremos de sua terra. Ainda tenho muitas coisas para contar. Conheci um argentino ali. Conchita! Ah, sim, logo falaremos, disse saindo com pressa. Não tinha ânimo para rir, mas aquela menina conseguiu. Quando fiquei novamente sozinha, pensei no quanto eram afortunadas. Sairiam do trabalho, chegariam às suas casas esperadas por suas famílias, teriam um amor de verdade. Que inveja! Era 11h45 quando soaram algumas batidas na porta e uma voz conhecida pediu permissão para entrar. Não desejava vê-lo de novo, mas ali estava. Tudo o que tinha para me dizer já me dissera ontem. Então o que queria? Voltava para me dar o golpe de misericórdia? Será que eu não podia ficar em paz e tranquila nem mesmo aqui? Eu o olhei de má vontade enquanto entrava e se aproximava de mim. Trazia um grande buquê de rosas vermelhas, sorria e, em vez de me estender a mão para me cumprimentar, deu-me um beijo na bochecha, algo que me deixou confusa. Como você está? Disse, e sem esperar minha resposta, continuou. Se a saúde estiver de acordo com a fisionomia, está maravilhosa. Diga, está melhor? Não sei por que pareceu que estava extremamente envergonhado e sua voz tremia ao falar. Entregou-me as flores e agradeci. Houve um momento de silêncio. Teria dado qualquer coisa para não vê-lo novamente. Lembrava-me do que tinha acontecido no dia anterior e as palavras ofensivas da sua esposa. Ao fim disse, não sabia se estava fazendo certo ou não ao vir, mas desejava saber como você estava. Sim, já sei.
Poderia ter ligado e teria dito. Mas minha consciência não me deixaria dormir. E quero esclarecer algo que foi dito ontem e que não acredito que seja verdade. Minha esposa disse que Pedro estava ciente da sua chegada e que não quis vir. Não é verdade. Ele não sabe que está aqui. Teve que ficar mais uns dias na Galícia porque Clara tem depressões profundas de vez em quando e é preciso animá-la. Não resolvo nada com esta confissão, porque segue casado e é certo que não a abandonará, porque se sente culpado pelo que aconteceu. Ele encontrou você, e apesar de eu não conhecê-la muito bem, acho que é lógico que ele se apaixonasse e que sonhasse com algo impossível, tê-la ao seu lado para sempre. Digo impossível porque você não aceitaria viver à sombra e ser apontada com o dedo por todo mundo. Quando ele chegou na Espanha, suspeitamos que algo havia acontecido na Argentina por causa do comportamento dele. Pedro não tinha pressa para ir ao Pazo como das outras vezes onde sua mulher o esperava. Estava sério e falava pouco. Foi a mãe dele, com esse sexto sentido que as mulheres têm, que percebeu que algo estava acontecendo. Então nos ligaram dos Correios porque havia chegado uma carta urgente. Pode ser algo importante, disse-nos o funcionário. Minha esposa foi quem a abriu contra minha vontade, e a lemos. O restante você já sabe. Minha consciência fica limpa com essa confissão. Não gosto de mentiras e critiquei minha esposa por ter sido tão dura. Mas nada mudou. Pedro ainda é casado. Sua mulher é uma aleijada infeliz, que precisa dele e o tem preso por um sentimento de culpa. Gostaria que compreendesse que, pelo bem de todos, você tem que desaparecer. E que meu filho não pode saber nunca que você esteve aqui. É um pedido que faço. Você é jovem e encontrará o homem apropriado com quem será muito feliz, porque é encantadora e merece. Dito isso, diante do meu silêncio, continuou. Eu compreendo que tenha tido muitos gastos e quero reembolsar no que for possível. Colocou a mão no bolso do casaco e tirou um cheque. Peço que aceite esse cheque como um presente. É para que não leve da Espanha uma lembrança ruim. Estendeu o cheque para mim e eu não sabia se eu atirava na cara dele ou recusava cortesmente. Nunca na minha vida tive aquela quantia na minha conta corrente. O orgulho estava me pregando uma peça muito ruim e me senti tão ofendida que não pude dissimular a cara de nojo que a presença daquele papelzinho me causava. Eu o encarei. Ele tinha um sorriso que não sabia interpretar. Parecia nobre, mas tendia a vê-lo como sarcástico, como se dissesse, isso basta? Pela quantidade que me oferece, dá para ver que, para o senhor, é de suma importância que eu vá embora sem ver seu filho. Então peço que não me ofenda. Já me causaram muita dor. Não piore as coisas. Se penso em me retirar ou não, como o senhor disse, desaparecer, o farei pela porta da frente, voluntariamente e sem cheques. Mas se decidir ficar e falar com Pedro, não há dinheiro no mundo que me faça desistir. Guarde seu cheque e diga à sua esposa que não sou das que se vendem. Está enganada. Minha esposa não tem nada a ver com isso. Me decepciona, então. Acreditei que você era uma pessoa melhor do que ela, mas vejo que os dois são iguais. E por favor, já não quero falar mais sobre isso. Peço que vá embora. E quanto a desaparecer, sem me encontrar com Pedro é algo a se pensar. Mas a decisão será minha, não imposta por vocês. Ele quis dizer algo, mas não deixei. Toquei a campainha e a enfermeira veio na mesma hora. Não mentia ao dizer que me sentia enjoada. O pai de Pedro se levantou e ficou me olhando, mas baixei os olhos porque não queria que visse que estavam cheios de lágrimas. Com a vista baixa, contemplava as iniciais do lençol como se fosse algo de suma importância. Então ouvi seus passos se afastarem na direção da porta e comecei a chorar desconsoladamente. Mas o que está acontecendo? Vi um homem alto, bem apessoado e que me olhava com um sorriso simpático. Aproximou-se de mim e colocou a mão em meu ombro, enquanto com o dorso da outra secava minhas lágrimas. Eu olhei para ele e tentei sorrir. Não está preocupada com a sua saúde, né? Perguntou o Dr. Ramos e acrescentou. Porque graças a Deus você está bem. Os exames estão bem, não há nenhuma anomalia. Somente preciso repetir um exame que não tem nada a ver com o golpe. Você está sozinha aqui ou tem algum familiar acompanhando? Estou sozinha e não tenho marido. Respondi e reparei em uma certa cumplicidade no olhar cruzado com a enfermeira que o acompanhava em suas visitas. Qual exame tenho que repetir? Cheguei ontem e ainda não liguei para casa para dizer que estou bem. Gostaria de ir para o hotel. O Dr. Ramos fez sinal para que a enfermeira saísse e ela obedeceu de imediato.
Quando ficamos sozinhos, aproximou-se de mim com uma cadeira e sentou-se. Pegou minhas 2 mãos e me perguntou: "Tem namorado, não? Na Argentina, suponho." "Não, não tenho namorado." Achei estranha aquela insistência sobre o assunto. "Diga-me, doutor, que exame é esse que precisa repetir?" "Um exame que não afeta a sua saúde. Na verdade, já fizemos, mas é provável que o resultado esteja errado, levando em conta o que me diz." "Bom, talvez o repetiremos esta tarde. Eu virei vê-la e darei a alta por volta das 6 horas. Enquanto isso, pode ligar daqui mesmo para sua família. Use esse telefone e, para que não fiquem assustados, não diga que está em um hospital." Foi embora e em pouco tempo trouxeram o almoço. Quase não comi. Os últimos acontecimentos tinham tirado meu apetite. Queria sair dali. Não tinha mais o que fazer a não ser ficar até a tarde e esperar o resultado do exame misterioso. Liguei do quarto como disse o doutor, sem dizer que estava internada. Lola ficou muito alegre, pois esperava minha ligação desde ontem. Contudo, sua alegria durou pouco quando lhe contei sobre Pedro e tudo o que havia acontecido. Perguntou-me quando voltaria para casa e tratou de me consolar. "Venha o quanto antes. Não vale a pena esperar por ele. A situação é um problema dele e ele não tem direito de envolver você. Seus pais foram grossos e desagradáveis até o extremo, mas compreenda que eles têm razão. Que papel você teria na vida de um homem casado?" "Não, meu amor. Nós nascemos para sermos respeitadas, não para fazer o papel de concubinas. Aqui há muitos rapazes honrados com quem poderá ser feliz e sem complicações. Não pense mais e volte. Todos esperamos de braços abertos." As palavras de Lola não vinham em um bom momento, porque por mais que dissesse, eu não a ouviria. Tinha que tomar a decisão por mim mesma, sem intervenções, nem mesmo a de minha irmã. Entretanto, para poder pensar claramente, tinha que sair daquele maldito quarto onde me sentia prisioneira por causa de um acidente estúpido. Precisava estar na rua, sozinha e revisando todo aquele imbróglio no qual me encontrava. Estava decidida a esperar pelo retorno de Pedro, mas aquela mulher seguiria interceptando minhas cartas? Se fosse assim, como me comunicaria com ele para que soubesse que estava na Espanha? Bom, disse para mim mesma, pensarei nisso quando sair daqui. Depois de falar com minha irmã, parecia que via tudo mais claro. Esperaria o retorno de Pedro e, apesar do que todos achassem, eu o veria. Queria escutar de sua boca o que quisesse me dizer e ver que desculpas daria. O difícil seria me comunicar com ele, já que seus pais interceptavam as cartas. Não tinha um número de telefone para ligar. Agora compreendia por que não me deu. Por outro lado, não sabia quando chegaria. Estava muito complicado, mas esperava consegui-lo. A tarde madrilenha era bem cinza e desagradável. Os galhos das árvores se mexiam com o ar daquele frio de outono. Os poucos passarinhos que pulavam de galho em galho tinham a plumagem encolhida, com certeza para se abrigar melhor. Fiquei um bom tempo olhando pela janela, deixando o tempo correr. Uma das enfermeiras entrou e me deixou uma revista. "Eu já li", disse-me. Entretive-me lendo as uniões e separações de pessoas famosas, e até certo ponto me senti como elas. Podiam fazer o que quisessem sem se preocupar com o que os outros diriam. Como eram famosos, tudo era perdoado. Havia muito movimento nos corredores de La Paz. Era a hora da visita. Haveria algum familiar ou amigo com cada doente em cada quarto, mas no meu não havia ninguém. Estava arrumada esperando que o doutor chegasse e me mandasse embora. Olhei pela janela mais uma vez. As pessoas se abrigavam pela rua. Ventava e não fazia calor. Olhei para o relógio. Já o tinha olhado um sem número de vezes e parecia que o tempo não passava. Era 7h30 em minha cidade, 5 horas a menos. Então aqui eram 2h30 da tarde. Umas batidas na porta me assustaram e uma voz feminina disse: "Posso entrar?" "Entre", respondi olhando com curiosidade para ver quem era. No limiar da porta apareceu um rosto sorridente e agradável. Entrou e atrás dela veio o Dr. Ramos. Ele falou enquanto sua esposa se dirigia a mim e me dava um beijo carinhoso na bochecha. "Minha esposa, quando soube que tinha uma paciente argentina, quis vir conhecer você." "É que tenho família por parte de pai na Argentina, em Mendoza. Segundo me disse meu marido, você é de São Juan. Fica muito perto da minha família." Aquela visita foi extremamente agradável, a amabilidade com que me tratava e a ternura em seu rosto. Acreditei que viera para falar da Argentina, mas logo me dei conta que suas razões eram outras. "Sempre lhe serei agradecida por seu interesse, sua compreensão e sua ajuda", o Dr. Ramos falou.
Bom, enquanto falam de suas coisas, visitarei os doentes. Daqui a pouco eu volto, Sarah. Então começou uma espécie de interrogatório dissimulado e educado, mas tenaz. Eu simpatizo muito com os argentinos. Fui várias vezes visitar meus familiares, e sempre são tão carinhosos com os espanhóis que você acaba deixando lá metade do seu coração. Veio fazer turismo? Mais ou menos. É uma longa história sem final. É provável que retorne em breve para minha terra. Por quê? A Espanha tem tantas coisas bonitas para se ver. Veio por quanto tempo? Por que vai embora tão cedo? Não pense que sou fofoqueira. É que te vejo tão triste e é tão jovem e bonita. Dá-me pena essa melancolia que vejo em sua carinha. Se tem algum problema, seja o que for, conte para mim. Posso tentar ajudar. Resisti a falar do meu problema porque não queria me lembrar dele. Então, pensei que se contasse para ela, poderia me ajudar a entrar em contato com Pedro. Ela poderia se passar por uma cliente e o resto seria fácil. Comecei meu relato e resumi os últimos acontecimentos. Ela me escutava com atenção e vi como sua expressão mudava de repente, quando disse: "Não acha uma desgraça chegar até aqui, descobrir que ele é casado e não ter nem a oportunidade de vê-lo para que peça perdão por ter me enganado? Não creio que seja possível sofrer mais do que estou aqui sozinha. E ainda por cima caio, bato com a cabeça e preciso ficar internada." Não me deixou terminar. Colocou sua mão sobre as minhas e me disse muito séria: "Veja, querida, Deus nos dá tudo o que podemos suportar. Meu marido falou sobre uns exames que tinham que ser repetidos porque estavam errados, mas não estavam. Repetiram e deram o mesmo resultado. Não pude nem por um instante imaginar sobre que exame se tratava. Teria algo maligno que acabaria com a minha vida em pouco tempo? Comecei a tremer. Ela percebeu e disse: "Não se assuste. É algo normal quando se tem relações com um homem. Você está grávida." No primeiro momento não compreendi o que estava dizendo. Estava ouvindo direito? Teria um bebê? De repente senti um enjoo e minha vista turvou. O quarto rodava e um suor frio inundou meu corpo. Ela dava palmadinhas em minhas mãos e eu ouvia suas palavras tranquilizadoras, mas não conseguia reagir. Aquilo parecia uma brincadeira do destino. Sabia quando tinha sido. O dia da despedida. Os momentos inesquecíveis e efêmeros deixariam uma lembrança para sempre. Um bebê. Como me apresentaria na minha cidade grávida? Como minha família e meus pais receberiam aquela notícia? Por mais que o repetisse, não conseguia me imaginar mãe. Sem pronunciar uma palavra, encarei a senhora Ramos. Sua expressão era indefinida. Parecia acostumada em dar essas notícias e tinha integridade e paciência suficiente para esperar a reação de uma grávida. Então, pensando em minha família, comecei a chorar inconsolavelmente. "Eu não posso voltar nessa condição", falei angustiada. "Tenho que encontrar uma solução." "Meu amor, somente há duas soluções. Ou ter o bebê e enfrentar com coragem o que vier, ou abortar. Você quer matar seu filho por ser incapaz de desafiar o mundo e dizer: 'Vou ter meu filho, custe o que custar'?" Aborto era uma palavra que não estava em meu dicionário. Nunca admiti as desculpas das mulheres que abortavam alegando que não podiam criar seus filhos. As casadas porque já tinham muitos filhos e as solteiras porque queriam apagar desse modo seu pecado. Eu teria o meu, disso estava certa, mas o difícil era como dizer isso em casa. Olhei para aquela mulher bondosa que tinha tanta paciência comigo. Percebi que estava ali não para falar da Argentina, mas para me ajudar a absorver a notícia. Então, me disse que seu marido pedira a ela que fizesse exatamente aquilo. Tinha um olhar tão claro que falei sem mais rodeios. "Meu filho nascerá. O aborto está descartado, mas não posso ir para a Argentina assim. A senhora não conhece meu pai. Me colocaria para fora de casa e eu morreria de vergonha. A única coisa que preciso é de um trabalho. Ficarei na Espanha até que meu filho nasça. E pode ter certeza que se eu tivesse optado por acabar com a vida do meu filho, teria decidido acabar com a minha também." Aquelas palavras fizeram a senhora Ramos levantar do assento e nervosa se aproximou da janela. Olhou por um tempo para a rua. Quando se virou, seus olhos estavam cheios de lágrimas e com uma emoção que mal a deixava falar. Suas palavras soaram ferozes e seu rosto refletia uma tragédia. Tirou as forças necessárias para me dizer: "Se está pensando em suicídio, é a maior das barbaridades.
Não sei se conseguirei chegar até o final, mas vou contar algo que é o motivo pelo qual estou aqui contigo. Eu tinha uma filha maravilhosa. Tanto eu como meu marido a adorávamos, mas ela cresceu e se apaixonou como você, pelo homem errado. Ele não era casado, mas um mulherengo, e a queria enquanto não conseguiu seus propósitos. Nós, que já conhecíamos seus antecedentes, tentamos preveni-la, mas mulheres apaixonadas não atendem a outras razões a não ser as do coração. Um dia, ela teve um enjoo. Seu pai fez os exames e soubemos que estava grávida. Ficamos muito bravos com ela por ter chegado a isso e dissemos: já pode ir dizendo a esse sem-vergonha que cumpra com o seu dever, que se casem o quanto antes. É uma mancha que ficará em nossa família para sempre. Confiamos em você. Demos sempre o que queria. Como pôde fazer uma coisa assim conosco? Ela saiu para vê-lo, e ele deixou claro que não tinha a intenção de se casar. A tarde se passou e chegou a noite e ela não voltava. Às 11 horas nos pareceu estranha a sua demora, e quando deu meia-noite, a polícia nos chamou para dizer que nossa filha estava morta. Tinha se suicidado tomando... Não pôde continuar. Tapou o rosto com as mãos e começou a chorar. Agora era eu que precisava consolar a mulher. Compreendi que ela estava fazendo o que não fizeram com sua filha. Talvez as palavras duras que disseram ficaram marcadas em brasa em seus corações, e mais de uma vez tenham se sentido culpados por seu suicídio. Aproximei-me e a beijei no rosto ao mesmo tempo que dizia: sinto muito por ter que relembrar algo tão triste por minha culpa, mas se lhe servir de consolo, direi que vocês não têm culpa pela decisão drástica e trágica da sua filha. Aquele homem que não quis assumir a responsabilidade e a abandonou quando mais precisava é quem tem. Ele é o único responsável por sua morte. Mas sou covarde demais para tomar uma decisão dessas. Vou me virar como puder, mas não creio que chegue a isso. Sua filha foi valente. Senhora Ramos, não sabe o quanto agradeço o que acaba de fazer por mim. Sempre me lembrarei da senhora e desse tempo que tão amavelmente me dedicou. Vi como aquela mulher extraordinária reagia às minhas palavras. Enxugou suas lágrimas e, tirando um espelho do bolso, olhou-se e tratou de retocar a maquilagem para que não ficassem sinais de choro. Que meu marido não saiba que estive chorando. Quando me contou sobre seu caso, não sei o motivo, lembrei-me da minha filha. Você estava aqui sozinha e, mesmo não conhecendo sua história, Carlos me disse que não estava casada. Isso me alertou e me propus conversar com você. Agora só me resta dizer uma última coisa. Nós vivemos sozinhos, não temos mais filhos. Por que não fica conosco até que nasça seu filho? Não faltará nada em minha casa. E assim retornará à Argentina quando o bebê já tiver nascido e poderá dizer que se casou e que o casamento não deu certo. Como pode ver, imaginação não me falta, concluiu sorrindo. Agradeço muito, mas não me sentiria bem sendo uma parasita. Quero trabalhar. Acharei algo para me manter por esse tempo. Por enquanto tenho dinheiro, mas acabará rápido. Se souber de algo que possa fazer... Sim, não se preocupe. Já procuraremos um trabalhinho se isso a deixa mais tranquila. Mas por ora, venha para nossa casa. E de lá continuaremos procurando. Por favor, não diga que não. Ficarei mais tranquila com você lá. Não direi que será como minha filha, mas garanto que preencherá uma parte desse vazio. Meu marido está encantado com a ideia. Não tive tempo para responder porque a porta se abriu e o Dr. Ramos entrou. Eu estava um tanto confusa com a resolução da Sra. Ramos, mas naquele momento já tinha carga demais sobre mim, e o que mais precisava era de uma pessoa amiga que me desse ânimo e me ajudasse a assimilar minha gravidez. Deixei que ela falasse com ele, e temi ver qualquer sinal de reprovação no rosto do doutor, quando o ouvi dizer sorridente: parece uma ideia genial. Primeiro nos fará bem um pouco de ar fresco. Mas ela, o que acha? Olhou-me então, e ainda que eu quisesse responder, a Sra. Ramos não me deu opção e adiantou-se. Já está tudo acertado. Você vem e ficará o tempo que quiser. E olhando para o seu marido, continuou. Ela terá alta? Mas é claro, está cheia de saúde, graças a Deus. Só a deixei mais tempo para poder refazer o exame de gravidez. Ela me olhou emocionada e eu me perguntava o quanto custaria a mãe de Pedro me tratar do mesmo jeito que aquela mulher. Naquele momento, relembrei todas as críticas que ela me fizera e da chantagem do pai, e pensei, se soubessem que tenho no meu ventre um neto seu, teriam agido da mesma forma? Não tinha nada para levar, pois entrei ali com o que tinha vestido. A Sra. Ramos perguntou ao marido pelo motorista. Ligue para o celular, ele está perto.
Peça que leve vocês e depois venha me buscar. Ainda tenho muitas coisas para fazer. Por fim, encontrei um momento para falar. Tudo me parecia tão precipitado que não conseguia encontrar as palavras certas. Tanta amabilidade e tanto carinho me parecia um sonho. Carinho com o qual não estava acostumada, nem mesmo no seio da minha família. Olhei em seus olhos e disse: não sei como agradecer por tudo o que querem fazer por mim. Vocês não me conhecem. Posso ser uma mala pesada na vida de vocês e amargurá-los com meus problemas. Não pude continuar. O Dr. Ramos se aproximou de mim. Explicou-me muito sério o grande vazio que havia em sua casa desde a morte da sua única filha e acrescentou: minha mulher deve ter dito o que aconteceu. Quando lhe contei que tinha uma paciente muito jovem com o mesmo problema, Sara quis conhecê-la. Se vier agora conosco, fará muito bem a ela. Eu trabalho muito e ela fica quase todo o dia sozinha. Compreende que é você que nos fará um favor? Mas se ter um trabalho a fará se sentir melhor, encontraremos algo. E agora você me desculpará porque os doentes me esperam. Deu um beijo em cada uma e finalizou: até a noite. Saiu do quarto. Quando ficamos sozinhas, dirigi-me a ela. Dona Sara, toda minha roupa está no Hotel Centro-Norte e... Não me deixou terminar. Não volte a me chamar de dona, nem meu marido de senhor. Nossos nomes são Carlos e Sara, certo? E tirando um telefone do bolso, ligou para um número. Jorge, pode me buscar em La Paz? Quanto tempo demorará? Bem, então já vamos descendo. Não, ele ainda tem trabalho. Vou com uma amiga minha. Até mais. Depois dirigiu-se para mim com voz autoritária. Vamos. Saímos do hospital. Estava muito frio na rua, por isso levantei a gola do casaco até as orelhas. Lá nos esperava um bonito Mercedes. Quando Jorge nos viu, desceu do carro e, tirando a boina, nos saudou ao mesmo tempo que abria a porta. Boa noite, senhora. Que tempinho. Então me olhou com certa curiosidade. Quando me acomodei ao lado de Sara, ele fechou a porta e assumiu o volante. Para casa, senhora? Perguntou. Não. Primeiro vamos ao Hotel Centro-Norte. Temos que recolher umas coisas da senhorita Valéria. Eu não conhecia Madrid, mas pelo pouco que demoramos para chegar, imaginei que o hotel ficava perto de La Paz. Sara mandou que Jorge me acompanhasse até o quarto para me ajudar com a bagagem. Demorei um pouco em colocar minha roupa na mala e as coisas de higiene em uma malinha de mão. Então fui para o corredor onde o educado Jorge me esperava. Pegou minha bagagem e saímos. Na recepção pedi a conta. Está tudo pago. Foi o senhor que esteve aqui ontem. E deixou isso para a senhora. Entregou-me um envelope fechado. Guardei no bolso e fomos embora. Jorge já estava outra vez ao volante, e foi só eu entrar que deu partida. Fomos pelo centro de Madrid, mas apesar de me dizerem os nomes das ruas e praças, se tivesse que repetir o itinerário ficaria perdida. Então fomos a uma zona que, segundo me disseram, se chamava Puerta de Hierro, Porta de Ferro. Disso me lembro porque era onde viviam meus novos amigos. Com um controle remoto, Jorge abriu as portas de ferro fundido que davam acesso ao jardim. Tudo era novo para mim. Nenhuma de nossas amizades da Argentina vivia com tanto luxo e me sentia oprimida. Eu sabia que Sara me observava com o canto do olho, mas não me preocupava em dissimular meu espanto. Quando passamos pelo portão, virei-me para vê-lo se fechar atrás de nós. Então percorremos um jardim arborizado, e o carro, depois de rodear um pequeno lago, parou em frente a uma escada de mármore. 2 toques foram suficientes para que a porta dupla majestosa da entrada se abrisse. Um mordomo apareceu do outro lado, disposto a recolher nossos agasalhos e guardá-los. Jorge trouxe minha mala e a entregou ao mordomo. Ele olhou para Sara à espera de ordens. Diga a Nicoleta que prepare o quarto rosa para a senhorita Valéria. Depois me pegou pela mão e me disse algo de que nunca me esquecerei. Veja, querida, você acaba de chegar à sua casa. Percorra de um canto a outro. Peça o que precisar. Ah, os empregados estão aqui para fazer o que pedir. Não fique acanhada em pedir. Já que ficará aqui, tem que se acostumar à vida de patrões e empregados. Acho que demorará um pouco para você se adaptar aos nossos costumes, mas é inteligente e aprenderá rápido. Nicoleta estará ao seu dispor. É de origem italiana, então às vezes custa um pouco compreender o espanhol porque está aqui faz só 1 ano. Eu a conheci na casa de uma amiga que a cedeu, pois gostei dela. Ainda temos o mordomo, que já conhece, Jorge, Rosário, que é filha de Petra, que foi babá minha e do meu irmão. Petra está agora com meu irmão em Tenerife,
Eu acedi para ele quando se casou porque sua mulher não sabia fazer nada, e Petra é um anjo. Eu gosto muito dela e sinto sua falta. De vez em quando a vemos. Gosto tanto dela que até aprendi a dizer tata antes que mamãe. Custou para ela deixar a casa porque começou a trabalhar para os meus pais quando tinha 15 anos. Ah, uma última coisa. Quando entrar no quarto rosa, que será o seu, não comente diante de Nicoleta se gostou ou não. Os criados observam os patrões com olhos críticos, ainda que você acredite no contrário. Pouco a pouco ensinarei as coisas para você. E isso é o mais fundamental. Respeite os criados, mas faça com que a respeitem. Disse tudo isso de uma maneira rotineira, como se estivesse lendo um livro. Eu a escutei sem dizer nada, apesar de não concordar com algumas coisas. Compreendi com o tempo que ela tinha muita razão em tudo. Ouvimos batidas fracas na porta do cômodo onde estávamos. Entre, disse Sara com autoridade. Nicoleta apareceu para dizer com um sorriso tímido. O quarto da senhorita está pronto. Nicoleta era muito jovem, não aparentava mais de 17 anos. Era alta, loira e tinha um rosto gentil. Parecia não ter vontade própria e que qualquer um poderia manipulá-la com facilidade. Não levaria muito tempo para me convencer de que era justamente o contrário do que aparentava. Ninguém mandava em Nicoleta, e ela fazia sempre o que queria. Porém tinha um truque. Quando fazia alguma coisa mal feita por estar sem vontade de fazer melhor, ou quando não fazia o que lhe mandavam, usava como escudo sua carinha angelical enquanto pedia 1001 desculpas por sua falta de atenção. Dizendo isso em um castelhano ruim para que todos pensassem, a pobrezinha não entende bem. Assim era perdoada por tudo. Eu a tive bem perto todos os dias que permaneci naquela casa e pude comprovar seu comportamento. Um dia dei a ela um vestido azul para passar. Precisava dele para usá-lo naquela tarde e avisei isso. Passe-o agora para que esteja à disposição porque não sei a que horas sairemos. Chegou a hora. Iríamos ao Museu do Prado e quando fui procurar o vestido não estava em meu armário. Chamei por ela. Subiu na hora com uma cara angelical e quando ia começar com suas desculpas, interrompia secamente. Não, suas desculpas não valem para mim. Não entende bem o nosso idioma, não é? Mas não há problema. De agora em diante falarei em italiano com você. Mas quando eu pedir uma coisa, faça no momento, ok? Achei-me estranha ouvindo a mim mesma falando daquela maneira, mas segui os conselhos de Sara. Ela baixou a cabeça e não disse nada. Foi a última vez que precisei chamar sua atenção. Depois, toda vez que lhe dizia alguma coisa, o fazia em italiano, idioma que aprendi com uma amiga veneziana que vivia em São Juan, bem perto da casa dos meus pais. Nicoleta passou a ser uma empregada atenta e tinha longas conversas comigo sobre sua casa em Roma e sua família. Segundo me disse, enviaram-no para trabalhar na Espanha porque tinha uma tia monja que trabalhava em um sanatório de Madrid e seus pais queriam separá-la de um homem que, segundo ela dizia, era o amor da sua vida e não pensava em deixá-lo.